Boa tarde, Ana Luísa Amaral. Boa tarde, Ricardo. Bem-vinda a San Diego. Muito obrigada. E a San Diego State em particular, a nossa universidade. E antes de mais queria agradecer-lhe por estar aqui para falar com os nossos alunos, para falar com a comunidade de língua portuguesa também, e também com Atravessando a Fronteira, em Tijuana. Então, está a ser uma semana em cheio de entrevistas. Pronto, é uma alegria tê-la connosco, não é? Eu ia começar por fazer uma pequena apresentação para este núcleo de entrevistas que estamos a fazer para o programa de português. Ia começar por fazer uma pequena apresentação da Ana Luísa. Realmente é pequena porque o currículo é extenso e, portanto, não vale a pena, seria muito tempo ler tudo, obviamente, ou indicar tudo. Mas, com certeza, quem nos vai escutar já saberá bastante da Ana Luísa, mas sabem que não é nenhum favor dizer que a Ana Luísa é uma das principais poetas de língua portuguesa, atualmente, e, portanto, digo de língua portuguesa, não só de Portugal, mas do espaço de língua portuguesa. E que a Ana Luísa tem, obviamente, uma carreira académica também, tem, obviamente, traduzido bastante literatura, nomeadamente poesia, embora hoje estejamos aqui para falar da sua própria literatura e da sua poesia em particular. No que diz respeito à sua carreira académica, assinalo que a Ana Luísa era professora associada da Faculdade de Letras do Porto, neste momento já jubilada, como aqui se diz, que é uma palavra bastante bonita, e que continua associada ao Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, na direção do Instituto, e no centro de pesquisa, ou no programa de pesquisa associado a intersexualidades, o tema de pesquisa. É conhecido em Portugal, particularmente, mas para quem nos escuta fora de Portugal, o seu trabalho de pesquisa também, nomeadamente no que diz respeito às edições anotadas das novas cartas portuguesas, e ainda também no que diz respeito aos livros de ensaios que se publicaram, quer em inglês, quer em português, relacionados com esse volume dos anos 70, das Três Marias, das novas cartas portuguesas. Assinalo ainda, claro, o trabalho da Luísa Amaral como relacionado com a obra literária de Emily Dickinson, a sua pesquisa sobre a obra de Emily Dickinson e a sua tradução da obra de Emily Dickinson, nomeadamente o livro 200 Poemas, que é um enorme contributo para os leitores de língua portuguesa, para compreenderem melhor a obra desta enorme poeta norte-americana. Não é? E também posso assinalar já um outro livro que acaba de se publicar, literalmente, eu confesso que ainda não tive muito tempo de ver, porque acabou de chegar, e chegou em mãos, ainda por cima, que é o livro Arder a Palavra, de Ana Luísa Amaral, que são ensaios reunidos sobre poesia, pelo que percebi, essencialmente portuguesa e norte-americana, mas outros autores também. Sim. E que, para quem já conhece o trabalho da Ana Luísa como leitora de poesia, vai ser para mim, obviamente, um grande prazer ler, e com certeza para todos será muito útil também. A Ana Luísa escreve também literatura da infância. Tenho aqui um dos seus livros, Gaspar, o Dedo Diferente, que era um dedo que estava cortado. Magoou-se. Magoou-se. Exatamente. E por isso assumiu a sua diferença, valorizou a sua diferença. Mas hoje falaremos aqui particularmente da poesia da Ana Luísa Amaral. Não é? A sua primeira obra poética que foi publicada é Minha Senhora de Quê? Neste caso é uma terceira edição, mas Minha Senhora de Quê? E são mais de 20 títulos de poesia que publicou. Não os temos todos aqui, e talvez não faça muito sentido estar a apresentá-los todos neste momento, mas eu destacaria, como disse, Minha Senhora de Quê? Ou Imagias também. Em 2010 publicou-se o volume da sua poesia reunida em versos. Creio que está para ser publicada uma nova edição deste livro, mas de toda a poesia, entretanto. Com mais 7 anos. Com mais 7 anos, porque já passaram vários anos. Entretanto, alguns dos livros de que eu gostaria que falássemos hoje em particular são livros mais recentes, como o livro Escuro, que foi publicado em 2014. Exatamente. A propósito desta visita, vai ter a oportunidade de eu apresentar também
no México, em Tijuana, na sua versão, neste caso era a edição espanhola, o Oscuro, mas iremos falar dele também, e outros livros que se publicaram recentemente, incluem em Inglaterra, e entretanto está para sair uma edição também nos Estados Unidos, The Art of Being a Tiger, a arte de ser tigre, traduzido, e com algumas mudanças em relação ao original, com a inclusão de outros poemas, e particularmente What's in a Name, que é o livro mais recente, e que vai para a segunda edição, menos de um ano depois de ter sido publicado originalmente. Então, depois desta apresentação, antes de mais, bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. E obrigado por se juntar a nós. Eu começaria por fazer algumas perguntas muito diretamente sobre a sua poesia. Eu estava a pensar que, sobretudo quando leio, e li inclusive com os meus estudantes aqui, até pela acessibilidade em inglês, vários dos poemas de The Art of Being a Tiger, obviamente o papel da mulher é central nesta poesia, não é? O papel da mãe, o papel da filha em particular, a Rita, que já fiquei a saber que se chama Rita, não é? Assume um papel particularmente importante. Não sei se me quereria falar um pouco sobre o papel, até considerando também o seu trabalho de crítica e de estudiosa da literatura. Sim, antes de mais nada, Ricardo, é um prazer estar aqui, muito obrigada, e é ótimo poder falar um bocadinho sobre a minha poesia também, sobre, por exemplo, esse livro de ensaios, que eu acho que é engraçado, porque é um livro de ensaios sobre poesia inglesa, americana, poesia comparada também, mas é um livro um bocadinho diferente, um bocadinho híbrido, porque termina com uma peça de teatro. O último ensaio é uma peça de teatro, chamado Almada e Companhia, Drama Dinâmico e Aproximações. Portanto, é com a Almada Negreiros e a companhia dele toda, e depois cruza vários autores. Eu não sei muito bem manter fidelidades a géneros, nem fidelidades a literaturas, porque eu acho que a literatura é toda ela escrita numa língua estrangeira, e nesse sentido ela é uma só. Pronto. Relativamente à questão da mulher e relativamente eu costumo dizer, e já disse várias vezes, eu sou feminista, assumo como tal, trabalho em estudos feministas, dou estudos feministas há muitos anos, mas eu acho que a minha poesia não o é. Ou seja, eu não queria que ela fosse. Eu não quero que ela seja rotulada como poesia feminista, ou poesia isto, ou poesia aquilo. Quer dizer, não precisa. É natural que, porque eu sou mulher e porque tenho uma filha, e porque a poesia está ligada ao mundo, porque a poesia não está longe do mundo, mesmo com todas as camadas de fingimento que, como nos ensinou Pessoa, e muito bem, mas quer dizer, Pessoa não fez mais do que teorizar, porque sempre se soube que a poesia era fingimento, não? O que ele fez, de novo, realmente foi fingimento relativo, porque, como ele diz na autopsicografia, a dor que deveras sente, portanto a dor está lá, a verdade, digamos assim, está lá, mas mesmo com todos os níveis de fingimento, digamos assim, a poesia faz parte do mundo, e a poesia é também do seu tempo. Eu entendo que a grande poesia o que consegue fazer é, sendo do seu tempo, apesar de tudo, atravessar tempos e continuar a falar-nos, mesmo tendo passado 3, 4, 5 séculos. Isso consegue um Shakespeare, isso consegue um Blake, isso conseguiu uma Emily Dickinson, não é? Mesmo usando a linguagem do seu tempo. Bom, mas então, como a poesia faz parte do tempo e como a poesia se inscreve no tempo e no mundo, é natural que eu, enquanto mulher, eu, enquanto cidadã, eu, enquanto pessoa, ser humano, portuguesa, europeia, cidadã do mundo, ao fim e ao cabo, no meio do planeta a que todos pertencemos, preocupada com as questões que à minha volta acontecem, tendo uma filha e não um filho, e, portanto, vivendo ainda, porque nós sabemos mesmo que as pessoas digam, isso não é preciso, porque as conquistas já estão todas aí. Não é verdade. Não é verdade. E nos momentos de crise, então, nós sabemos como isso é tão mais grave. Nós sabemos como, por exemplo, as nossas leis em Portugal não permitem que as pessoas sejam discriminadas em termos de emprego, por exemplo, ou seja, que uma mulher ganhe menos do que um homem. Isso não é permitido pela Constituição e todavia acontece. Portanto, há sempre formas de contornar a lei, e nos Estados Unidos também, com certeza, não é? Portanto, exatamente, portanto, no mundo ocidental isso acontece, e então, se a gente pensar, por exemplo, em países como a Arábia Saudita, muito pior, não é? Quer dizer, portanto, é muito complexo. Então, a sociedade patriarcal continua a vigorar, não é? E como?
em alturas mais complicadas, de grande violência social, estas questões vêm ao de cima. Eu entendo, aliás, eu tenho neste meu último livro, What's in a Name, eu falo precisamente nisso, não é? Quando, digamos assim, a abominação nos está rasa aos genes, não é? Porque é terrível, é como se as camadas de ódio estivessem lá, nunca deixam de lá estar, desde o momento que se dê um terreno propício para que elas cresçam. O que é certo é que elas vêm ao de cima e a Europa está como está, os Estados Unidos estão como estão, a América, o continente americano está como está, a África, um outro continente tão sofrido. Portanto, eu não posso aliar-me, digamos assim, enquanto mulher, destas questões. É natural, então, que o facto de eu ser mulher, de eu ser mãe, de eu ter não um filho, mas uma filha, portanto, mais propensa, digamos assim, a sofrer todas essas instâncias de discriminação, de alguma forma depois passe para a minha poesia. Eu peço desculpa por ter sido uma resposta tão grande, Ricardo. Não, as respostas são boas e a resposta é boa e é uma resposta longa, mas que nos dá mais questões para perguntar. Penso que é isto. E de facto respondeu-me, aliás, a uma pergunta que eu ia fazer, porque uma das minhas estudantes e uma aluna, na verdade, quando estamos mal, a Ana Luísa disse isso também, que realmente se reconhece a si mesmo como feminista, e que é feminista, mas que a sua poesia não é. E depois da aula terminar, a aluna disse-me: não, eu acho que a poesia dela é feminista. Eu ia lhe perguntar até de uma forma um bocadinho mais difícil, não sei se seria mais difícil, mas porquê a recusa desse que é feminista? Eu não... Então talvez uma agenda só. Obviamente que, por exemplo, neste livro, The Art of Being a Tiger, não é? No poema Que Escada de Jacó, obviamente o seu pai, por exemplo, também é uma figura importante, claro. Personagem, uma figura importante, tal como a filha que está a nascer também. Exatamente. E, portanto, poderíamos perceber, obviamente, que são as pessoas que a rodeiam que são importantes. Claro. Mas não é só isso, não é? Há, por exemplo, o poema Testamento, em que há essa imagem muito bonita de preferir, ou essas imagens muito bonitas em que diz que se por acaso alguém tivesse que tomar conta da sua filha, pediria que ensinasse essencialmente a apreciar os sóis azuis e os céus brilhantes, não é? Ou só azul e céu brilhante, e não a descascar batatas. Em vez de lhe ensinar em contexto sumário a descascar batatas. Exatamente, e claro, qualquer um aprende a descascar as suas batatas, mas no entanto estamos a falar, apesar de tudo, de um contexto que historicamente tem sido associado à mulher, é claro. E por isso, ou por exemplo, outros poemas também me parece que se poderia levantar a questão. Então parece a minha aluna que não teve coragem de perguntar na aula, ou que não teve coragem de o dizer na aula, dizer, não, mas a sua poesia também tem um lado de feminismo, o que é que lhe diria? Porque essa recusa da designação? Porque dizer que é feminista, não precisa dizer a uma feminista. Pois, claro. Que eu também sou feminista, claro. Preciso dizer que ser feminista não significa que não sejam muitas outras coisas, não é? Com certeza, claro. O que a única coisa que eu não queria, quer dizer, mas sou eu, mas isto, digamos assim, é um desejo vão. Eu sei que é um desejo vão. E é um desejo vão porque a partir do momento, eu tenho o meu primeiro livro de poemas, Minha Senhora de Quê, eu tenho um poema que contrapõe a forma de diário à forma poética, portanto, e começa porque um diário guarda-se e ficou, mas um poema existe e não sei o quê, qualquer coisa assim desse género. Um diário guarda-se e ficou, mas um poema insiste-se, qualquer coisa, não me recordo agora exatamente como é. Mas sei que a determinado momento digo que o poema promete e compromete, é filho, e como um filho obriga a tanto. Ser um filho emprestado à guerra alheia, outra bomba a estalar revoluções, na perigosa ternura de outro olhar. Portanto, este meu desejo, este meu ensejo de que não seja considerada feminista é um desejo vão, porque cada um ou cada uma fará a interpretação e as leituras que entender. Eu pessoalmente, eu também não tenho sequer o direito de dizer, percebe? Eu não tenho sequer, não, porque é assim, quando eu morrer, sim, como leitora de mim mesma, eu gostava que a minha poesia não fosse nem feminista nem nada, fosse só poesia
pela simples razão de que eu não gosto muito de catalogações, sabe? Portanto, não gosto muito de labels, digamos, não é? É só por isso. Portanto, agora não tenho problemas nenhuns. Não, obviamente. Obviamente, não é? Quer dizer, agora, sabe porquê? Porque, por exemplo, eu tenho onde é que um poema como O Excesso Mais Perfeito se enquadra? Onde é que um poema como Outras Vozes é um poema feminista? Pergunto. Ou o poema Cascada de Jacó, ou o poema, por exemplo, O Escuro, aquele poema Não Sabiam que Viviam Felizes nas Margens do Nilo, que é sobre, não é, a crise e sobre, no fundo, não é só sobre a crise, enfim, é sobre a questão do poder, não é? E da forma como o poder... entre mitos ou parábola. Exatamente, entre mitos ou parábola. Justamente, quer dizer, é um poema feminista, pergunto eu. Portanto, o que eu acho que pode haver, sim, é exemplos, inflexões feministas, digamos, para os leitores e as leitoras, na minha poesia. Eu não tenho problema nenhum com a questão do feminismo, eu não gosto só de ser, eu não gosto de gavetas, pronto, nunca gostei muito, não é? E resisto às gavetas, eu sou um bocadinho indisciplinada, não é? E transdisciplinada, as duas coisas. Não, mas é o ideal, e sobretudo para um poeta ou uma poeta é o ideal, de facto. Mas quando eu leio, por exemplo, a sua poesia, mas não é uma oposição. Sim, sim. Quando eu leio a sua poesia, e estou a pensar em poemas como talvez silogismos, não é? O poema... Minha filha perguntou-me o que era para a vida inteira. Exato, ou outros poemas... também The Art of Being a Tiger, não é? Estou a pensar em diversos poemas em que parece que nos conta, ou de facto conta, alguns deles com uma carga narrativa, em que nos conta pequenas histórias. Visitações ou poemas que se diz manso, por exemplo, sim. Que são, a mim, faz pensar num tom anti-épico. Sim, sem dúvida. Isso sem dúvida, sim. Aliás, sem dúvida. É a épica da vida normal, talvez. Mas poetas, homens, fizeram isto, não é? Quer dizer... Sim, não estou a associar já ao feminismo. Podemos saltar. Mas quero dizer, é uma das grandes virtudes da sua poesia, em meu entender, é precisamente a maneira como consegue transfigurar momentos do nosso cotidiano, de todos, não é? E vinculá-los através de momentos realmente sublimes ou interpretações sublimes da vida que todos nós temos. Obrigada, Ricardo. E, por exemplo, a ligação que faz entre a sua filha que deixa cair uma tigela. Uma tigela, que talvez não fosse a sua filha nem fosse uma tigela, mas entre a imagem de uma filha que deixa cair uma tigela e a ligação com outros períodos de onde restam essas mesmas tigelas, desde a dinastia Ming ou talvez outros lugares na bacia da Mesopotâmia, por exemplo, não é? Essas ligações, alguns alunos, aliás, isto voltando a pensar nos meus estudantes aqui, alguns alunos fizeram observações muito interessantes, dizendo que, bom, é um poema sobre a história, ou mais ainda, e também chamei a atenção, talvez seja um poema mais sobre como a vida de cada um de nós pode fazer parte da história. Como ela faz parte, pois. Faz parte. Pois. Tu talvez me possas comentar um bocadinho sobre essa ideia de uma anti-épica. Sim, posso, com certeza. Eu só queria dizer, como já disse, como tenho vindo a dizer de resto nestes dias todos, que eu também só consigo pensar estas coisas depois dos poemas, quer dizer, que nos poemas não há agenda antes da escrita deles, não é? Foi um professor do Brasil, aliás, uma das pessoas que começa com os estudos portugueses no Brasil, que é o Jorge Fernandes da Silveira, que escreveu um belo texto sobre esse poema, A Verdade Histórica. A minha filha partiu uma tigela na cozinha. De facto, eu tenho uma filha. Não, ela nunca partiu nenhuma tigela na cozinha, fez outras coisas que as crianças fazem também, mas partir tigelas nunca partiu. Agora, o que eu acho é que eu também, como digo, não houve uma agenda, não houve, e eu tentei com este poema fazer não sei o quê. Posso agora pensar que, no fundo, o poema reflete aquilo que eu entendo que é a vida, o mundo, a história, digamos assim. Que não há uma história com H maiúsculo e uma história com H minúsculo. Houve uma altura, há uns anos atrás, em que eu disse uma coisa, porque também li isto numa outra interpretação feita por uma pessoa americana sobre esse poema. Achei tão interessante esta interpretação que depois até elaborei sobre ela.
em que a pessoa dizia que eu contrastava history e her story, não é? Que é aquela possibilidade que aqui há, que o inglês tem e que nós não temos, não é? Her story, her story, não é? Mas eu acho que vai para lá disso, não é? Porque realmente não é só her story, é a história de todos nós, quer dizer, não há uma distinção entre a história, como disse, com H maiúsculo, aquela que conta os reis, os grandes feitos, as grandes conquistas, etc. Essa que nós aprendemos normalmente na escola, essa que está na mensagem do Pessoa, ao fim e ao cabo. Pronto. Porque são os reis todos que lá estão. Exatamente. Não é? As rainhas, coitadas, é aquela desgraça, não é? Quer dizer, a desgraçada da Dona Filipa é reduzida ao humano ventre do Império. Exato. Não é? É o enigma do seio dela, não é? Que só concebe génios, quer dizer, não é ela, é o seu. Por isso é que eu depois senti a necessidade de escrever a cerimónia no livro escuro, que é uma espécie de resposta à Dona Filipa do Pessoa, porque coitadinha, é ela, não é, que chega de Inglaterra, que não fala a língua portuguesa, não é? Ninguém fala dela, quer dizer, ela é vista como o símbolo da maternidade da Inglaterra geração. Pronto. Portanto, aquilo que eu quis, realmente, eu não quis nada com o poema, nem quero nada com o poema, mas eu acho que o poema foi-me suscitado. E então, mas eu acho que o poema, de facto, se calhar, reflete aquilo que eu penso, que não há história com H maiúsculo e história com H minúsculo, e que, sobretudo, a história é isto que estamos a fazer aqui, quer dizer, são os gestos pequeninos, não é? Aliás, nós sabemos como, a partir aí dos anos 20, 30, a arqueologia começou a ser pensada de uma outra forma, não é? Quer dizer, portanto, sobretudo com inspirações marxistas, etc., não é? Portanto, ver no fundo aquilo que o Brecht dizia, não é? Portanto, a história dos pequenos, dos camponeses, esses, não é? Que não têm nome, digamos assim, mas que no fundo são eles que somos nós, todos, que fazemos a história. Quer dizer, se houvesse reis, então, e era o ideal, aliás, se as guerras pudessem ser feitas só entre um rei e outro, entre os reis era maravilhoso, matavam-se uns aos outros. Exatamente. E pronto, mas o que é certo é que são os exércitos. E são esses. Drones, mesmo em época é claro. De drones, mesmo quando não há um exército de um lado lá atacar, senão há sempre alguém que sofrem do outro lado, são a população. Exatamente, é a população, justamente, e também quem está do outro lado, por detrás do drone, claro. É muito complicado. É muito complicado. Os momentos, sabe, a Susan Sontag tem um livro muito bonito, não é? Que é, eu gosto muito da Susan Sontag, e ela tem um livro que se chama Regarding the Pain of Others, acho que é isso. Talvez. Ou Regarding or Watching the Pain of Others, I think it's Regarding the Pain of Others, que é lindíssimo, que tem, na capa tem um desenho do Goya, que é terrível, que é quando das invasões napoleónicas, em que está um soldado de Napoleão encostado a uma árvore a sorrir, e à frente dele está um homem enforcado, e ele está a olhar para o corpo do tipo enforcado, e está, digamos, a comprazer-se Portanto, quando fala na violência que ele próprio provocou, percebe, no assassínio daquela pessoa. E ela diz uma coisa ela é muito interessante, porque ela fala justamente na forma como nós nos relacionamos quando vemos a dor do outro e como por vezes, de facto, ignoramos ver a dor do outro. Ora, o que eu acho é que, se calhar, essa tão belíssima, toda essa reflexão de Susan Sontag nos tempos que correm, é mais difícil de aplicar, quer dizer, neste momento em que já há muito tempo que não há luta corpo a corpo, pronto, claro. Já sabemos, não é? A guerra de trincheiras desapareceu, mas agora ainda é pior, quer dizer, a distância entre o inimigo já não se vê, o inimigo é visto como um desenho animado, não é? Que está do outro lado e, por isso, simplesmente, como num jogo de vídeo, elimina-se. Bom, e talvez portanto, isto é... Eu assisti já algumas vezes a algo que me surpreendeu, uma sessão de recrutamento para militares, que, de facto, a forma de apelar esse recrutamento era através de dizer, bom, venham jogar este jogo de vídeo, porque temos num grande ecrã, junto do local de recrutamento, um jogo de vídeo, de guerra, e em que os jovens eram chamados para fazer esse jogo e depois dizer, bom, agora vamos alistar-se, vamos alistar-nos. E isso estava a funcionar, o que me surpreendeu muitíssimo, mas realmente nem sequer é apenas uma caricatura ou apenas uma metáfora
de como estas coisas funcionam. Neste momento, literalmente, Exatamente. já funciona assim. Exatamente, já funciona assim, portanto mata-se à distância, digamos assim, mas à distância, a uma distância completamente indistinguindo completamente a realidade, quer dizer, é como se matasse virtualmente, matando-se a sério, matando-se realmente, na realidade, não é? É de facto, passamos por tempos muito duros, muito estranhos, muito... Nós estamos no olho da tempestade também, não é? É-nos muito complicado fazer balanços, não é? Estamos perto demais, digamos assim, eu acho. Estamos demasiado dentro das coisas para conseguirmos sequer, e isto é muito assustador, quer dizer, nós estamos dentro da mudança mesmo de paradigma, eu acho. E só daqui a uns anos é que conseguimos avaliar os resultados desta nova mudança de paradigma. Para já, somos como moscas. O meu pai, eu acho que até disse isso numa das suas aulas, usava muito, mas não sei se disse foi na sua, mas o meu pai usava uma imagem muito engraçada, dizia, por vezes nós somos como moscas contra um vidro, a mosca realmente não sabe que está ali um vidro, e então tenta desesperadamente passar para o outro lado, não é? E coitada, não consegue, não é? Fica ali a zumbir de encontrar o vidro, e nós somos um bocadinho isto, até porque sabemos muito pouco de tudo, muito pouco. Então, se calhar, como há pouco fez essa menção a como a historiografia mudou um pouco nos anos 20, para incluir também a pessoa, não é? E não tanto apenas os feitos gloriosos ou os reis que passa a redundância, regiam esse período, alusivos a esse, ou em que esses feitos decorrem. Talvez eu lhe possa pedir para ler esse poema, precisamente, em que... É a verdade histórica. A verdade histórica, claro. em que fala dessa tal tigela. Mas é em português, não é, Ricardo? Em português. Sim, então li por aqui, se calhar, não é? Pode ser, também pode ser. Eu tinha assinalado aqui, mas vamos ver. Eu acho que ele está aqui. A verdade histórica. Tem aqui, se quiser. Se quiser, tem já. Olha, pronto. está aqui. Pronto, leio por aqui, pelo português. Muito obrigada. A verdade histórica. A minha filha partiu uma tigela na cozinha e eu, que me apetecia escrever sobre o evento, tive que pôr de lado inspiração e lápis, pegar numa vassoura e varrer a cozinha. A cozinha varrida de tigela ficou diferente da cozinha de tigela intacta, local propício à escavação e estudo, curto mapa arqueológico no futuro remoto. Uma tigela de louça branca com flores, restos de cereais tratados, a embalagem estanque, espalhados pelo chão. Não eram grãos de trigo de Pompeia, mas eram respeitosos cereais de qualquer forma, e a tigela, mesmo não sendo da dinastia Ming, mas das Caldas, daqui a 5 ou 10 mil anos, devia ter estatuto admirativo. Mas a hecatombe deu-se, e escorregada de pequeninas mãos, ficou esquecida de famas e proveitos, varrida de vassouras e memórias, por mísero e cruel balde de lixo azul em plástico moderno, indestrutível. É claro, nós sabemos que o plástico demora 500 anos, não é? A ser, e há aqui também, estou agora a dar-me coisa, mas é a hecatombe de Deus. É claro que isto é irónico, quer dizer, obviamente, como se a queda de uma tigela fosse uma catástrofe, digamos assim, um desastre, não é? Portanto, é tudo relativo. Claro. E associado a essa verdade histórica, ou à história, está a própria memória. Claro, com certeza, não é? Porque... Não, porque de facto eu acredito nisso, eu dizia isso, quer dizer, a poesia a servir para alguma coisa serve também para preservar memórias, não é? Claro. E precisamente neste caso, ou neste poema, não é? Até nem era tanto uma questão de ser uma memória, mas é apresentado como uma memória. Memória pessoal e a memória coletiva, porque esta memória é a memória coletiva ao fim e ao cabo. Exatamente. Não é? Eu acho que a poesia é isso que faz também, não é abrir para o outro. Quer dizer, é quando eu leio um poema, eu sentir aquela história como podendo ter sido minha, digamos assim, não é? De alguma forma é por isso que o poema me emociona, não é isso que Emily Dickinson diz, leio um livro, ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum pode aquecer, sei que isso é poesia, não é? Portanto, é o facto de eu ler um poema de Emily Dickinson, onde ela diz, por exemplo, ser uma flor é fundo da responsabilidade. Ser flor é fundo da responsabilidade, e isto tocar-me, quer dizer, à minha maneira, com certeza que a forma como me toca, por isso é que eu há bocadinho dizia, é em vão que eu desejo que a minha poesia não seja lida como feminista, mas à minha maneira, não é? Isto toca-me de uma forma
diferente, com certeza, que tocou de certo os leitores e as leitoras do tempo de Emily Dickinson, portanto, dos anos 90 do século XIX, foi a primeira vez que o livro saiu, que os poemas dela saíram em livro, mas continua a tocar-me, não é? Portanto, eu acho que a poesia faz isso, não é? Portanto, é uma, digamos assim, a poesia tem essa dimensão de efeito, como eu dizia, e de afeto, não é? Portanto, eu acredito que há boa maneira de Spinoza, não é? Quando Spinoza fala nos afetos, não é? E nas afecções, aliás, é nisso que ele fala. Eu acho que a poesia pode ser uma ética da alegria, não a alegria enlatada, digamos assim, mas essa alegria que se opõe ou seja, a alegria para Spinoza abre sempre e a tristeza reduz sempre. Por isso é que eu entendo também que é muito útil a um governante, a alguns governantes, deprimir para poder oprimir. Claro. Portanto, a depressão está ligada à opressão. É fácil, é muito mais fácil de se deprimir, oprimir. Sim, aquelas fases de resistência e depois habituação. Claro, e é na habituação e na desistência que entra a depressão. E então é aí que realmente a opressão pode ter lugar. Ora, é muito mais difícil, repara, oprimir alguém que está feliz. Portanto, a alegria, digamos, e é dessa alegria, tu falas Spinoza, não é a alegria, nem sequer não é a alegria no sentido, enfim, no vulgar sentido do termo, não é? Mas é essa possibilidade de abrir, digamos assim, não é? De nos abrirmos ao mundo e aos outros. Claro. E eu estava a pensar, quando comecei a falar de memória, apesar de tudo, mas, e já lá chegaremos também, mas quando falamos de memória, estava a pensar também, me parece na sua poesia que a memória nunca é estar aprisionado a um tempo passado, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, do poema Das Mais Puras Memórias ou de Lumes, que lhe vou pedir se nos claro, permite, claro, mas que me parece um claro exemplo em que a memória está a servir para vincar, não é apenas um pretexto, mas serve para vincar particularmente uma mudança. E, portanto, nesse sentido, parece-me que a sua poesia está sempre muito mais presa ao presente, não presa, mas muito mais vinculada àquilo que se passa no presente e na atualidade, particularmente nestes livros mais recentes, na minha opinião, já me dirá se concordo ou não, mas parece-me que estão muito vinculadas a questões sociais muito presentes e poderemos falar um bocadinho mais à frente sobre elas. Mas então talvez eu lhe pedisse agora... Claro, Ricardo. Das mais puras memórias. Agora posso ler o livro espanhol, por exemplo, não é? Tanto faz estar aqui, pronto. Está bem no início. É o primeiro, se não estou em erro, exatamente. Então eu vou ler este poema que, de facto, como o Ricardo disse, fala de duas memórias, quer dizer, da memória pessoal e de uma memória mais longínqua, não é? De infância, neste caso, e depois da memória mais próxima, digamos assim, que é a memória social, se quisermos, a todos nós, não é? Pronto. Então, eu tenho que pôr os meus óculos, que eu sem óculos não vejo muito mal. Eu sei o poema de cor, mas pronto. Mas tenho medo às vezes de me enganar. Claro. Das mais puras memórias ou de lumes. Ontem à noite e antes de dormir, a mais pura alegria de um céu, no meio do sono a escorregar, solene a emoção, e a mais pura alegria de um dia entre criança e quase grande, e era na aldeia, acordar às 6:30 da manhã, os olhos nas portadas de madeira, o som que elas faziam ao abrir, as portadas num quarto que não era o meu, o cheiro ausente e em nome, mas era um cheiro entre o mais fresco e a luz a começar, era o calor do verão, a mais pura alegria, um céu tão cor de sangue que ainda hoje, ainda ontem antes de dormir, as lágrimas me chegam como então, e de repente o sol como um incêndio largo, e o cheiro, as cores, mas era estar ali, de pé e jovem, e a morte era tão longe, e não havia mortos nem o seu desfile, só os vivos, os risos, o cheiro, a luz, era a vida e o poder de escolher, ou assim o parecia, a cama e as cascatas frescas dos lençóis, macios, como estrangeiros chegando a país novo, ou as portadas abertas de madeira e o incêndio do céu. Foi isto ontem à noite, este esplendor no escuro e antes de dormir. Hoje, os jornais, nesta manhã sem sol, falam de coisas tão brutais e tão acesas como povos sem nome, sem luz a amanhecer-lhes cor e tempos,
de mortos não por vidas que passaram, mas por vidas cortadas, a violência de ser em cima desta terra sobre outros mortos, mal lembrados ou nem sequer lembrados. E eu penso onde ela está, onde ela cabe, essa pura alegria recordada que me tomou o corredor do sono, se deitou a meu lado ontem à noite, tomada novamente, tornada movimento, mercadoria bela para cesta de vinho muito belo, como belo era o céu daquele dia, onde cabe a alegria recordada em frente do incêndio que vi ontem de noite, onde as cores da alegria, o seu corte tão nítido como se fosse alimentado a átomo explodindo, como fazer de tempo, como fingir o tempo. E todavia os tempos coabitam e o mesmo corredor dá-lhes espaço e lume. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Esta pergunta, como fazer de tempo, como fingir o tempo. É muito engraçado, porque quando a Margaret me traduziu o poema para inglês, ela tinha alguma dificuldade. Margaret Joel Costa, uma grande tradutora, não é? Portanto, grande, que de facto fez um trabalho magnífico. Eu lembro magnífico, absolutamente extraordinário. Eu lembro muito bem que nós falámos sobre ela gosta muito deste poema, e falámos muito sobre este poema e o final do poema, How to Make Mock of Time, I think it's like that, How to Mock Time, porque é de Macbeth. Porque Macbeth mata o tempo. A grande tragédia em Macbeth é que ele mata o tempo. Aliás, é isso que é dito, Macbeth matou o tempo. Portanto, e ao matar o tempo, ele viola a regra mais preciosa para o ser humano. Repare, o que é que acontece com as guerras, Ricardo? As guerras são o contrário daquilo a que nós tantas vezes nos queixamos como os gestos banais, a banalidade do dia-a-dia, não é? Mas a guerra destrói isso tudo, não é? A guerra destrói a normalidade, justamente, não é? E o Eclesiastes, há um tempo de morrer, um tempo de semear, um tempo um tempo para viver, um tempo para rezar, etc. Não é? Portanto, um tempo para tudo. Essa ideia de que o tempo humano, de que o nosso tempo necessita de ritmos, digamos assim, desaparece completamente. E é isto que acontece, e foi isto, em certa medida, é isto, neste momento, penso eu, que também está em risco. Não é? Quer dizer, nós, seres humanos, temos ainda, e isto é que me faz muita aflição, é que nós, não, para já, pelo menos, não somos ainda, não sei como é que será no futuro, não faço ideia, quando as experiências, não é, até a nível, enfim, biotecnológico, enfim, não sei que resultados é que virão aí, mas o que eu sei é que, para já, as emoções mais básicas são as mesmas. Quer dizer, nós continuamos a sentir amor, continuamos a sentir ciúme, ódio, enfim, a deslumbrar-nos com um pôr de sol, a chorarmos. Portanto, as emoções continuam as mesmas e tudo à nossa volta avança num sentido de velocidade, não é? Em que se atropelam precisamente até os ritmos normais das coisas. Veja como, hoje em dia, alguém morre e as pessoas imediatamente, aqueles que ficam de luto, digamos assim, passado 2 semanas ou que começam a tomar antidepressivos para saírem rapidamente da depressão. Quer dizer, o luto é algo necessário, não é? Portanto, é preciso, nós somos animais, porque somos animais de ritmos também, não é? Portanto, precisamos, e de alguma maneira é isso que estamos a pôr em risco. É também a nossa ligação com a natureza, a nossa ligação com os outros, a nossa ligação com o mundo, pronto, com o sol, com... Eu ia dizer um importante que realmente não é importante, mas mencionou aí os povos sem nome, e aliás o seu livro mais recente é Watson and Egg. Exatamente, olha, nunca tinha pensado nisso. E chegaria aí daqui a pouco, mas até com um poema mediterrâneo em particular. Mas queria lhe perguntar... Como povos sem nome, são todos povos sem nome, não é? Pois, mas será que essa aceleração da que fala está a criar mais povos sem nome? Ou estaremos nós até melhor, em certo sentido, do que talvez alguns milénios atrás? Quando estamos aqui a falar desta... Ou se calhar não tão bem quanto poderíamos, essa é a questão. Claro, a grande questão é essa, não é? É com certeza, não é? Não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, quando na Idade Média, não é? Nós tínhamos 3 classes, pronto, não é? A nobreza, o povo Haveria mais sem nome. Haveria mais sem nome, sim, mas sim, claro, com certeza, não havia mais doenças e não se era, não é verdade, não é, quer dizer, as pessoas não duravam, não havia tanta longevidade,
Enfim, nós sabemos tudo o que acontecia naquela altura, não é? Pronto. Com certeza que a democratização traz também consigo, acarreta também consigo uma repetição ou uma reprodução quase até o infinito das coisas, não é? E até um certo anonimato, pronto, não é? Quer dizer, mas... Há uma responsabilidade hoje. Mas, exatamente, agora, mas o que acontece é que nós temos, para já temos a obrigação, enquanto seres pensantes, não é? De melhorar as coisas e melhorar o mundo, não é? Depois, se criarmos determinados sistemas sociais e políticos, ideológicos, etc., não é? Para alguma coisa foi também, não é? Portanto, e o que é horrendo, não é? Realmente, é ver como a geração, pelo menos no mundo ocidental, não é? No mundo, estou a falar na Europa, por exemplo, com a chamada crise, não é? Na Europa, que começou há coisa de uns 7 anos na Grécia, não é? Começa na Grécia e depois alastra para os países do sul da Europa, pensando na Europa especificamente. Sim, mas ela vem daqui, ao fim e ao cabo. Pois, não, ela vem daqui dos anos 80, não é? Ela começa nos anos 80 aqui com a bolha, não é? Com aquilo que é feito, com certeza, com o imobiliário, com o que é feito, pois, com o que é feito aqui no final dos anos 80, e ela depois vai crescendo, vai se espalhando. A gente vê o que aconteceu na Islândia, por exemplo, não é? Pronto. Mas eu nem vou tão longe, estou a falar já nos efeitos, não é? Naquilo que acontece. O que aconteceu realmente na Europa foi a perda paulatina aliás, nem foi paulatina, ela foi rapidíssima, não é? De direitos, de direitos, Ricardo, que nós tínhamos muito orgulho em preservar. Os direitos sociais, quer dizer, repara, a modernidade, não é? Começa ali século XVIII, pronto. E a partir daí as coisas começam a melhorar um bocadinho, mesmo com as duas grandes guerras pelas quais a Europa passou, pronto, que foram terríveis, não é? Mas repare que nos anos 60 há toda uma série de direitos sociais, não é? De regalias sociais, nem são regalias, não são regalias, são direitos sociais. Há uma canção portuguesa, não é? Da Revolução, que é do Sérgio Godinho, que diz a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. E realmente, não é? São as 5. Portanto, repare, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Não há liberdade a sério, não é? Enquanto não houver estas 5 coisas. E estas 5 coisas são muito básicas. É ter uma casa decente, quer dizer, um sítio decente onde dormir, é ter uma alimentação decente, é ter o que comer, digamos assim, é ter acesso à educação. Eu acho que isto, de facto, é absolutamente fundamental. E falta-me uma, e naturalmente a paz, paz, o pão, a habitação, saúde, uma saúde, claro, exatamente. O acesso à saúde, e repare, não é por acaso que eu estou a dizer isso neste país, no país onde estamos, naturalmente, não é? Porque aqui paga-se e não é pouco, não é? Claro. Mas pronto, a Europa sempre se orgulhou de ter, a partir de um certo momento, uma saúde pública, não é? De ter uma saúde pública boa, não é? E ela começou a ser cada vez mais, ela começou a ser cada vez mais ameaçada, não é? Com as companhias de seguros, etc, enfim, com questões de ordem social, mas sobretudo a paz, porque a paz não é somente a ausência de guerra formal, não é só isso a paz. Medo também. Exatamente. Portanto, e o que é que se instalou na Europa foi o medo, e eu quando digo na Europa, isto é uma coisa muito abstrata, digo em diferentes instâncias organizativas, quer dizer, eu via na universidade, por exemplo, as pessoas tinham medo de falar, tinham medo de se opor, uma coisa terrível, quer dizer, a universidade devia ser o sítio onde, por excelência, não é? O pensamento devia ser mais livre. Claro. E não é. E não foi. E não era. E não é, digamos assim. Pois, exatamente, mas não era. Apesar também de haver esse maior medo, a neoliberalização. Não, pois, claro, quer dizer, aquilo que, eu não sei se isto aconteceu também aqui em San Diego, mas a posição que, por exemplo, Berkeley tomou, eu penso que San Diego também fez o mesmo, não sei, Berkeley fez isso, não é? Pronto, fizeram isso relativamente aos estudantes alegadamente ilegais, não documentados, não é? Essa posição é uma posição, eu acho que é uma posição de afrontamento do medo importantíssima. Eu interrogo-me se em Portugal isso seria feito. Eu penso que não. Da maneira como estão as universidades portuguesas, eu conheço-as muito bem. Duvido que isso tivesse acontecido. Duvido muito que isso tivesse acontecido em Portugal, ou em Espanha, ou num país europeu. Duvido muito que isso tivesse acontecido.
aqui aconteceu. E o que se nota muito... Apesar das eleições. Pronto. Já lá chegamos. O que se nota muito, e também para chegar lá em tempo útil, mas o que eu notei muito nestes dois livros em particular, no What's in a Name e no Escuro, é que são poemas em que se percebe muito essa indignação, e já tocou em alguns dos temas que me parecem centrais, em particular a crise dos refugiados, que afinal, claro, é percebida, obviamente, na Europa, no Mediterrâneo, com as centenas de pessoas que morrem, às vezes num só naufrágio de um barco. Nas barcaças, sim. E que têm acontecido sucessivamente. Exatamente. E em que nós vemos a Europa tentar segurar-se como uma fortaleza, por assim dizer, a bela Europa, não é? A imagem do rapto da Europa tem sido convocada sistematicamente a partir deste medo do invasor que está a entrar pelo continente. Não é tão distante assim de outras fronteiras, e nós estamos aqui numa fronteira. Exatamente. De outras fronteiras. Muitas vezes aqui nos Estados Unidos ainda se pensa apenas esta fronteira de um ponto de vista de relação entre México e Estados Unidos, ou mexicanos norte-americanos. Obviamente, deste lado da fronteira, já é também a América Latina, até certo ponto. Do outro lado da fronteira, com certeza, começa a América Latina de uma forma mais ampla. Mas, ao mesmo tempo, aqui vêm parar também, e estão presos do outro lado da fronteira, haitianos, os vários refugiados da América Latina, sim, que vieram subindo, também, exatamente, rumando a norte, não subindo, mas rumando a norte, e que ficam desse lado da fronteira, felizmente, pelo menos não no oceano, embora muitos acabem por ir por outros meios, mas a questão dos refugiados parece-me neste livro que é neste livro, o What's in a Name, que é particularmente premente, não é? E não só em combate. Há poemas como o Mediterrâneo, já referi, mas... São os 4 poemas finais, digamos assim. Alepo, Lesbos, Calais, ou por outras palavras. Não sei se posso pedir que leia o Mediterrâneo. Com certeza, Ricardo, sim. Sim, o livro não é só sobre isso, não é? Quer dizer, mas tem estes 4 poemas, são os poemas finais, exatamente. Mas pareceu-me muito importante. Não, é verdade. É claro que sim, até porque... eu outro dia percebi-me disso, penso que numa aula sua, que realmente somos todos imigrantes, não é? Sim. Somos todos imigrantes, quer dizer, nós todos viemos, se forem fazer, não é? O estudo cromossómico, não é? O nosso estudo da ADN. Agora se faz cada vez mais. Exatamente, não, mas quer dizer, nós somos todos, uns mais recentes, outros menos recentes, não é? Pronto. Então eu vou ler o Mediterrâneo. É um poema sobre o Mediterrâneo, mas é um poema que podia ser sobre o Iraque, por exemplo, não é? Quer dizer, é um poema que podia ser. Os mares de Homero deixaram de trazer esbeltas as suas naves. Em nome do sem nome, continua. Por desertos de areia, desertos sem sentido, continua. Por rostos no deserto, os do sem nome, o rosto, continua. Ao fundo do deserto, diz-se gotas de sangue e grãos de areia, a esfinge no deserto, continua. No verdadeiro nome do espesso fluido que se diz vital, em toneladas certas, continua. Os divinos moinhos moendo devagar, fina farinha, inúteis mares de pó. Obrigada, Ricardo. Para mim, em nome do... Isto é a guerra, não é? Exatamente. Pois, em nome do sem nome, ela continua a guerra. Mas pode ser outra coisa qualquer, não é? Pode ser. Continua a ser o sem nome. Exatamente, continua. Pois, porque isto... Exatamente. Exato, porque de facto o que há no nome, há muito no nome, não é? Nós sabemos disso, há muito no nome. Quer explorar um pouco mais essa... Posso, não é? É referência a Romeu e Julieta, a uma citação belíssima de Romeu e Julieta, não é? Que eu traduzi, o que há no nome. Aliás, eu pus depois em forma de pergunta, mas ela afirma, não é? Se fosse dado um outro nome à rosa, seria menos doce o seu perfume? E nós não sabemos. É uma pergunta maravilhosa, porque é filosófica, não é? Nós não temos maneira de saber se o seu perfume seria ou não menos doce, porque o que é certo é que nós conhecemos aquela flor pelo nome de rosa. Portanto, provavelmente diria que não. Pois, mas quer dizer, mas nós não sabemos, não diz tudo, não é? Portanto, não temos forma de saber, digamos. E, portanto, Shakespeare, que era o maior, que é de facto para mim assim, o expoente máximo, não é? Porque em Shakespeare nós temos tudo, não é? Temos estudos sobre o amor, estudos sobre o ciúme, estudos sobre a inveja, estudos sobre a luxúria, estudos sobre o poder, não é? E como em Macbeth Romeu e Julieta é poder e amor, no fundo, não é? Mas What's in a Name, o que há no nome,
O que há num nome, porque, aliás, eu preferi chamar-lhe o título em inglês, porque é mais bonito para mim do que o que há num nome. Gosto muito de... Sim, pode-se ler de outra forma. E pode-se ler de outra maneira, é What's in a Name. Exatamente, é What's in a Name. Porque há muito no nome, não é? Quer dizer, ter um nome de Daniel, ou ter um nome de Samuel, na Alemanha de Hitler, não é? Naturalmente tinha significava, discriminação significava, provavelmente, um campo de concentração. Ir para um campo de concentração, não é? Porque significava que aquela pessoa era judia, da mesma maneira que chamar-se aqui Abdul. Não é? Então, um Abdul a passar a fronteira, a entrar nos customs, é um bocadinho complicado. Então, nesse caso, uma vez que a Ana Luísa, toda a gente sabe, toda a gente que conhece, sabe, tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, fez pesquisa aqui, obviamente estudou Emily Dickinson, mas vários outros poetas americanos, traduziu de John Updike, por exemplo. Como é que vê os Estados Unidos, para terminarmos hoje, como é que vê os Estados Unidos neste momento? Já não vinha cá há quanto tempo? Há um ano, precisamente há um ano. Estive há um ano em Berkeley. Depois das últimas eleições presidenciais? Estive cá, sim, logo tinha acabado de ser eleito, sim. Tinha acabado de ser eleito. Mas toda a gente segue. Não, mas toda a gente segue, exatamente. Como é que vê a situação atual aqui? Vejo a situação muito preocupante, porque eu acho, Ricardo, que o que está em causa não é só os Estados Unidos, quer dizer, acho que os Estados Unidos da América é um país enorme, é um país poderosíssimo, sempre foi, não é? Quer dizer, sempre não, enfim, desde que se afirmou como potência, exatamente, é poderosíssimo, e aquilo que está em risco não é só o futuro dos Estados Unidos, eu acho que é o futuro da espécie humana. Ainda ontem eu conversava com a Sandra Alcocer sobre isso, e ela concordava comigo, é que é mesmo o futuro da espécie humana, porque se não forem respeitados, se continuarem a desrespeitar todos os acordos, por exemplo, eu já nem falo de questões, está tudo ligado, claro, que dizem respeito aos direitos sociais, aos direitos humanos. Estou a pensar em questões ecossistémicas, quer dizer, se continuam a desrespeitar, não é? Os acordos sobre a proteção, a proteção do ambiente. Se agora os Estados Unidos vai transformar outra vez, se vai voltar a ser uma espécie de potência antitecnológica, pré-tecnológica, não é? Quer dizer, industrial outra vez com aço e não sei o quê, e essas coisas todas, não é? Falar hoje, ouvir hoje. Exatamente, que acabámos, Dia Internacional da Mulher, que curiosamente se chama o Dia Internacional da Mulher e da Paz. É muito bonito isso, não é? Portanto, eu acho que o que está em risco é, de facto, a espécie. É o planeta. Nós sabemos o que está a acontecer. Quer dizer, aqui há 3 ou 4 anos, aquele senador republicano levou uma bola de neve. Qualquer pessoa que vai ao YouTube e procura. Não me lembro agora do nome dele. Sim, está no YouTube. Leva uma bola de neve para o Senado e aparece no Senado com uma bola de neve e diz, apanhei-a lá fora, portanto, no jardim. Global warming. Exatamente, global warming, look at this, is a snowball. Look. E ele traz a bola de neve dentro de um saquinho de plástico para mostrar que não há global warming, para provar que não há global warming. E eu passei isto outro dia, percebe, numa conferência que fiz, este bocadinho de YouTube. Basta ler. Há um livro maravilhoso, que é o livro de Chomsky, que saiu há um ano, eu comprei o ano passado, como é que se chama? Não, este que acabou de sair, não é? Que é sobre o sistema atual, exatamente, não é? Quer dizer, é sobre os Estados Unidos, não é? Mas realmente aquilo que chamamos o relógio está cada vez mais próximo. O relógio está cada vez mais próximo da hecatombe, quer dizer. E nesse caso já não era... E portanto não é só os Estados Unidos que estão em risco, é todo o planeta que está em risco, não é? E portanto eu acho que eu acho até que as manifestações e as de resistência não deviam ter lugar só aqui, deviam ter lugar pelo planeta inteiro. Deviam ser todos nós, então, porque somos todos unidos. Como há pouco nos disse que de facto a alegria era o antídoto, por assim dizer, para esse medo e para a guerra, se calhar o que lhe pediria se nos proporia um poema relacionado com essa alegria ou com o amor, especificamente, por ser talvez os dois sentimentos que mais possam combater esse status quo. Sim, vou ler um poema à minha filha, então, se me permite, que se chama... ficou muito bonito em inglês.
aliás, ficaram todos, mas este especialmente, que é, olha, não sei, o Ricardo é que vê. Posso ler What's Not in a Name, o que não há no nome, Então, talvez, se quiser, ou então, podemos terminar ou uma carta, um poema que eu tenho que é este aqui, pequenino, o que não há no nome, que é, ou então, este poema, peço desculpa, que é Não, eu deixei-lhe uma Comuns, pergunta em aberto, formas ovais e de alforria, ou outra quase carta à minha filha, que é, eu não sei se as pessoas sabem o que é uma carta de alforria. Se quer explicar, então, uma carta Manumission, não é? Em inglês. Manumission era a carta de libertação dos escravos. Pronto. Eu se calhar vou ler esse, porque eu gosto muito desse poema. E também é adaptar, é muito, porque eu ando muito de avião, portanto, comuns, formas ovais e de alforria, ou outra, quase carta à minha filha. Isto porque eu tenho um poema que se chama Um Pouco Só de Goia, carta à minha filha, portanto, que é de... Exatamente, que é um poema de 1998, se não estou em erro. Foi de repente, eu semi-refletida por janela oval, uma emoção que me lembrou o dia em que me disseste inteiro o nome do lugar onde vivíamos, sem lhe trocar as letras de lugar. No céu visto daqui, desta janela oval e curta de avião, mais de 20 anos foram por sobre a linha azul daqueles montes e esse recorte puro dos verbos conjugados no presente errado, mas as palavras certas. Ainda hoje não me é fácil falar-te a impiedade ou nisso a que chamamos mal e que existe e emerge tantas vezes da idiotia mais rasa e primitiva. Dizer-te unicamente destas coisas neste poema a ti seria como assaltar a própria casa, queimar móveis e livros, matar os animais que como nós a habitam, estuprar a calma que por vezes se instala na varanda. Deixo-te só a desordem maior do coração, sentida há pouco dessa janela oval, os momentos raríssimos, como só os milagres se diz terem e que às vezes cintilam, cósmicas cartas de alforria que nos podemos dar, nós, humanos, aqui. Só isto eu desejava para ti e nesta quase carta. Obrigado, Luísa. Nada, não é exatamente alegre, se calhar não é muito alegre. Mas chama a atenção para o facto de podermos ir buscar essas cósmicas cartas de alforria. Eu acho que podemos. A poesia, a sua poesia também, e a poesia em geral, pode ser uma dessas cósmicas cartas de alforria, que ainda por cima tem uma alitação belíssima. Posso ler um pequenino? Vou ler um pequenino. Então vou ler um pequenino, que é engraçado, porque as pessoas ontem liam em inglês e as pessoas estavam à espera que isto fosse uma pessoa. Este tu chama-se Nu, Estudo em Comoção. Em que meditas tu quando olhas para mim dessa maneira, deitada no sofá, diagonal ao espaço onde me sento, fingindo eu não te olhar? Em que penso ao teu corpo elástico, alongado, pronto a vir ter comigo se eu pedir? As orelhas contidas em recanto, as patas recuadas, o que atravessa agora o branco dos teus olhos, lua em quarto crescente, um prado claro, e quando dormes, como noutras horas, que sonhos te viajam? A mãe, a caça, a mão macia, o salto muito perfeito e alto, muito esguio, onde a noite sem frio, que nos abrigará um dia e que há de ser, só pode ser, igual. Obrigado, Luísa Amaral. Obrigada, Ricardo Vasconcelos. Então, tratamos pelos apelidos. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Que o Ricardo também vai ter um bebê. Se calhar ele vai cortar isso.